Agora a nossa entrevista é com o médico infectologista Luiz Henrique Melo, um dos maiores especialistas do Brasil. Para a sorte de Joinville, no norte de Santa Catarina, ele trabalha aqui em nossa cidade. Leciona nos cursos superiores da área da medicina. Também, agora, é um dos grandes homens na inteligência do combate a coronavírus em Joinville, no norte do estado. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, agradeço as palavras elogiosas, apesar de não merecer, eu fico lisonjeado aí com a sua introdução à minha pessoa. Obrigado pelo convite. Olha, nós estamos fazendo pelo sistema de Hangout, né? Pela conexão aqui de internet, por conta justamente da segurança, né? De evitarmos um contato muito próximo, não pelo seu Silva aqui, que é mais velhinho, pode adoecer, pode até morrer, não vai fazer tanta falta. Mas o médico não é o caso, certo, doutor? Não, todos são importantes, todos são importantes. Doutor, E a facilidade da comunicação hoje pelas comunicações via internet, elas facilitam bastante esse processo. doutor, eu queria primeiro que tu viesses aqui uma radiografia, como se tu fosses assim olhar, né? Um tomógrafo, uma imagem e dissesse, olha, o cenário de Joinville do norte de Santa Catarina é esse. Resumindo, eu diria que o cenário de Santa Catarina é bastante favorável. Mas o Mandetta, ex-ministro da Saúde, deu uma entrevista para a Rede Nacional CNN agora nesse final de semana e me chamou a atenção. Ele disse, olha, pelos dados do Ministério da Saúde que nós estamos acompanhando, enfim, né? Claro, ele mantém contatos lá dentro, disse que Santa Catarina tinha que tomar cuidado por conta de que poderia ser aí o próximo estado a ter um número elevado de pessoas contaminadas e até de mortes. Tem lógica isso? Por que ele destacou Santa Catarina? Eu vou decompor essa observação sua, na verdade, do Mandetta, em alguns pontos, né? O primeiro ponto é relacionado ao que o Estado de Santa Catarina poderia. Isso é futuro do pretérito, ou seja, não é que acontecerá. Certo. Ele poderia acontecer se medidas não fossem tomadas para mitigar essa possibilidade. Vamos olhar os bastidores dessa informação. Os bastidores se referem ao dia 21 de abril, onde nós tínhamos um número de casos de 100 casos aproximadamente. E no dia 22 aconteceu uma modificação no Estado em relação à liberação parcial do isolamento no Estado de Santa Catarina. De 22 de abril até 1º de maio, nós tivemos uma modificação bastante significativa no número de casos. Praticamente em 10 dias, nós passamos de 100 para 200 casos. E especificamente em Joinville, nós passamos de um caso na UTI para 9. Certo. Ok? Então, esse aumento sinalizava que caso nós mantivéssemos esse aumento, esta velocidade de aumento, nós poderíamos ter problemas. Certo. Pulamos para agora, pulamos para o dia 9, que é a última mensuração que eu tenho aqui nos meus dados. Nós tínhamos no dia 1º de maio 203 casos. Se nós continuássemos naquele ritmo, esperava-se que nós tivéssemos em Joinville 400 casos, ou seja, nós dobraríamos o número nesse período. E o que aconteceu? Nós aumentamos para 263 casos. Então, sob o ponto de vista de número geral, sendo que a metodologia de diagnóstico neste período também mudou, nós estamos fazendo mais testes do que fazíamos no começo de maio, mesmo aumentando o número de testes, nós não atingimos a velocidade esperada. Mas E nesse o número que mais Desculpe. preocupa seria o da UTI, onde nós passamos de 1 para 9, e nós temos o limite aqui de UTI de 160 leitos, isso poderia ser um impacto. Então, nós esperaríamos de 9 a 18 leitos. Só que nós continuamos no dia 9 de maio com 9 leitos ocupados.
Então, isso mostra que, apesar da sinalização inicial ser pessimista de uma piora progressiva, as medidas tomadas, elas mantêm um ritmo de novos casos dentro do esperado. Então, aquela profecia de que nós pioraríamos muito se nós não tivéssemos cuidado, eu acredito que os cuidados tomados vêm mantendo a gente dentro de uma margem de segurança significativa. Mas eu quero lhe fazer duas perguntas nessa questão, né? A primeira delas, se nós estamos com a cidade com números aceitáveis, mortes, evidente que a gente nunca pode achar que é uma coisa normal, mas aceitáveis dentro do cenário que nós estamos vivendo de uma pandemia em escala mundial. Se nós temos este cenário, certo? Quando é que a gente pode imaginar que a vida volta ao normal? Eu falo aí do transporte coletivo, da escola. Quando é que a gente sabe que o número é mágico, dizendo assim, olha, podemos agora começar a liberar Joinville, podemos liberar aqui Jaraguá, São Francisco, para a gente ficar no nosso cenário, doutor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Onde nós só vamos saber a resposta quando esse dia chegar. Mas nós, para termos essa resposta, para as pessoas terem um indicador pessoal de quando isso acontecerá, é preciso voltar ao princípio de pandemia. Quando que acontece uma pandemia? Uma pandemia acontece quando uma doença contagiosa surge, um agente infeccioso surge e todas as pessoas do planeta têm condições de adquiri-la pelo fato de nunca ter sido expostos a ela e todos estarem suscetíveis a adquiri-las. Então, em números gerais, o mundo tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, todas têm condição de adquirir o vírus. E, vindo para Joinville, 600 mil pessoas têm condições de adquirir o vírus. Certo, como uma Se gripe todas, normal. Diferente da gripe. A gripe as pessoas têm imunidade, enquanto que o coronavírus ninguém tem imunidade. Ah, certo, tu Quem estás tem falando agora imunidade especificamente do corona e não do vírus. do corona. Estou falando do coronavírus como um agente novo que não estava no planeta até o dia 31 de dezembro. De 31 de dezembro para cá, ele surgiu e todas as pessoas estão sujeitas a adquirir. Então vamos pegar Joinville. Quantas pessoas tem Joinville? A população, 600 mil habitantes. Partindo desse pressuposto, as 600 mil pessoas têm condição de adquirir. Como que elas podem adquirir? A partir do momento que uma pessoa contaminada entre em contato com uma ou mais pessoas suscetíveis, sujeitas a adquirir, ela vai passar, essa pessoa adquire a doença, vai passar para outras e assim sucessivamente. Alguns Quando falam que em uma pessoa contaminada pode transmitir para outras 10. Não sei de onde esse número veio, mas eu li. Esse nome técnico se chama R0. R0 é a taxa de contagiosidade. Uma pessoa transmite para 4, 3,5 a 4. Mas isso é uniformizar o heterogêneo. Você falou de ônibus. As coisas diferentes não podem ser iguais. Sim, exatamente. Então, se você pegar, por exemplo, um grande evento, um show de rock, onde você tem milhares de pessoas em conjunto participando, aglomeradas, a chance de um indivíduo contaminar vai ser muito maior, porque tem muitas pessoas no mesmo ambiente. Claro. Então, o hábito da pessoa interfere no número de pessoas que ela contaminará. A isso a gente tem um nome, isso a gente chama supercontaminadores. De acordo com o hábito da pessoa, você vai ter uma possibilidade de ultrapassar aquele limite teórico de 3 a 4 pessoas. Por isso que os grandes eventos, aquelas grandes aglomerações, elas serão as últimas a serem liberadas para você evitar essa grande contaminação e evitar que as 600 mil pessoas de Joinville adquiram ao mesmo tempo. Bom, isso porque daí, se é 600... essa é a lógica de se colocar lá na frente, certo? O pico para que a cidade, as estruturas tenham tempo de se preparar com a UTI, com respiradores, exatamente, etc. Vai contaminando em menor número, o atendimento é feito, porém a epidemia, entre aspas, é alongada. Exatamente, perfeito o seu raciocínio.
nessa metodologia, nós não teremos pico, porque nós não teremos um grande aumento do número de casos simultâneo. O que nós teremos são casos que vão se agregando durante o tempo, sem pressionar o sistema de saúde, favorecendo com que a gente tenha uma condição de tratar melhor os pacientes. Então, hoje, se a gente for analisar o número médio de casos que nós temos diariamente nas últimas 2 semanas, nós estamos tendo aí uma média de 9 casos diariamente, que é bastante aceitável sob o ponto de vista de admissão desses pacientes. Esses números é que vão nos orientar qual é o próximo passo para liberar as pessoas desse isolamento para que aqueles que venham a se contaminar não venham a utilizar o sistema de saúde de uma forma agressiva, fazendo com que o nosso sistema de saúde entre em colapso. Essa é uma estratégia que cada cidade, cada local do planeta vai se adaptar de acordo com os seus hábitos, né? E nós vemos no sul do Brasil uma forma de lidar com essa situação que é muito diferente do restante do Brasil, até este momento, pelo menos, onde nós estamos tendo casos novos, estamos conseguindo administrar esses leitos e estamos conseguindo até liberar progressivamente em alguns locais para que a economia não entre totalmente em colapso. Entretanto, essa estratégia é muito artesanal. Um pequeno movimento inadequado pode fazer com que os casos aumentem rapidamente e o temido lockdown, que seria todos em casa, independentemente de qualquer circunstância, exceto o ramo alimentício de saúde, acontece quando 70% da capacidade de UTI, de respiradores, seja atingida.